Ah, o tempo começa a mudar, começa as tosses. Então, hoje a aula vai ser referente à biotecnologia vegetal, melhoramento genético de plantas, a algumas biotecnologias que auxiliam na produção de alimentos, tá? E amanhã, eu já me esqueci o que tem aqui, peraí. O que é que temos hoje? Organismos, vamos ver, eu vou tentar sintetizar aqui, né, o máximo que eu puder, para a gente ficar aí dentro do nosso horário de 2 horas, 2 horas e meia no máximo, né? Segundo a coordenadora e a professora Ileia passou para vocês. Espera aí só um pouquinho que eu estou fechando aqui, porque tem muita coisa aberta, aí depois começa a dar problemas, então já assim fica mais liberada a aula. Tá, então eu vou buscar aqui. Essa aqui primeiro. Deixa eu ampliar aqui os slides. Deixa eu ver como é que está aqui aparecendo para vocês. Ah, tá pequenininho, né? Então, peraí que eu vou... Depois. Abrindo aí. Tá, vocês estão enxergando? Tudo ok? Sim. Então vamos lá, né? Então, o que eu vou comentar com vocês, primeiro, vou fazer uma classificação da biotecnologia em função dos trabalhos voltados que se utiliza células, como eu estava falando na aula passada, de ontem, né? Então, seria mais a biologia celular, e depois trabalhos que se utilizam mais a biologia molecular, né? Então, isso, todo essa minha linha de trabalho com vocês, ela dá um aporte para sempre uma continuidade do conhecimento. Então, por isso que é importante estar nessas etapas para poder ter o entendimento. Então, comentei algumas coisas hoje, vocês vão ver que eu vou falar de algumas coisas na aula de hoje que o fundamento ou o que eu comentei ontem vai ser importante para dar continuidade no conhecimento, tá? Então, as estratégias biotecnológicas, então, quando se trabalha com biotecnologia, pode trabalhar dentre essas duas linhas, como eu falei, celular e molecular. Então, eu comentei, eu acho que alguma coisa ontem sobre a fusão de protoplastos, eu acho, tem a micropropagação. Então, eu vou comentar alguma coisa daqui, eu não vou falar tudo, sabe? Eu vou falar coisas que ou melhor, vou falar sobre essas técnicas, essas biotecnologias, que elas contribuem com maior ênfase, né, na produção de alimentos. E da mesma coisa que na biologia molecular, quanto aos marcadores, os mapeamentos, o genoma, a transformação genética e a informática. Vamos ver até onde a gente consegue, né, gente? Vamos indo devagar. Qualquer coisa, vocês, como eu sempre digo, vocês podem falar, vocês podem interromper, não tem problema, tá? Então, aqui eu estou mostrando, começando aqui dentro da biologia celular, eu vou comentar sobre esses dois aspectos agora, que é a limpeza clonal e a micropropagação. Tá? Então, esse é um laboratório lá da Embrapa D, uma foto que fui eu que bati. Não fui eu que bati, foi o doutor Roberto Pedroso, era um colega meu lá, quando eu fazia meu mestrado lá. Hoje ele é pesquisador na Embrapa, lá em Pelotas. Esse trabalho aqui, então, esse laboratório aqui, então, ele é um laboratório lá da Embrapa, ele é enorme, tem mais bancadas para trás,
E aqui, então, se micropropaga plantas in vitros, algumas em tubos de ensaio, acho que não dá para ver aqui, que tem algumas em tubos de ensaio, mas in vitro. Então, aqui a gente cultivava as plantas no meio de cultura, onde esse meio tem macro e micronutrientes, vitaminas, né? Tudo que é necessário para que a planta possa desenvolver nessa condição artificial, né? Não natural no solo. E essas lâmpadas, então, elas têm elas não são lâmpadas fluorescentes, mas elas não têm a mesma radiação que uma lâmpada fluorescente de casa, né? Ela é uma lâmpada que ela é especial para isso. E conforme o tipo de material, ela pode ser diferenciada, ela pode ser mais azul, pode ter uma coloração mais amarelada, como a gente vê as lâmpadas. E vai depender também do estágio de trabalho. Então, a utilização dessa biotecnologia para se obter material livre de doenças, porque dentro desse local, desse laboratório, e dentro das plantas, todo o local é totalmente isento de patógenos, ao menos o máximo que se puder, né? Então, eu bati essa foto porque como eu tinha essa parte aqui, eram meus experimentos, ó, aqui em cima e aqui embaixo. Ó. Então, aqui eu estava já fazendo a replicação desse material. Ó. E, então, dentro desses vidros, gente, tem mudas aqui, sei lá, 50, 60. Então, assim, é uma alta taxa de multiplicação. E independe do tempo, independe de ter uma produção de muda em casa de vegetação, né, que às vezes, por exemplo, no inverno, se tu não tiver uma casa de vegetação mais tecnificada, com ar-condicionado, com aberturas, né, entradas de luminosidade, isso custa muito dinheiro. Então, de uma certa forma, isso aqui também, né? Mas tem uma vantagem que você pode produzir muito mais do que produziria numa casa de vegetação, e o material saindo daqui já enraizado, ele vai ser aclimatado e produz aí 1.000, 2.000, 3.000 mudas, né? Exatamente. Vamos voltar lá. Então, então, quando a gente faz um trabalho de transferência de genes, como eu comentei ontem, a gente precisa ter esse protocolo in vitro, porque todo laboratório, todo trabalho, eu estou cansado, viu, pessoal? Desculpa aí trocar as palavras. Todo o trabalho que é feito, ele é feito em condições assépticas em laboratório, para depois, então, ser levado. Então, a planta é crescida aqui, é desenvolvida aqui dentro, é enraizada, e depois levada, então, para essa condição externa. Então, aqui, tem um material aqui, olha a quantidade de muda, isso aqui, se eu não me engano, é citrus, né? E citrus tem um problema com viroses, né? O doutor Roberto Pedroso trabalhou muito com isso no mestrado, doutorado dele, trabalhou com produção em massa de mudas de citros, com esse objetivo de que elas se apresentem livre de vírus e de patógenos também, que possam causar doenças, e também o material é todo clonado, né? Então, que numa determinada cultivar, provavelmente aqui ele trabalhava com 2, 3 cultivares, ou até mais, mas elas são todas estáveis e saudáveis. Então, essa é uma característica importante. Então, tentando ver o que é isso, eu acho que é soja, feijão. Esse material, então, ele é certificado a partir do momento que ele ele passa nesse processo de laboratório, né, se cultivar em laboratório, e depois ele então, levado para casa de vegetação, e a gente obtém, então, uma muda de alta qualidade. Então, a gente disponibiliza, no caso aqui a Embrapa, né, ela disponibiliza até hoje, né, Embrapas que tenham, né, que tenham esse tipo de trabalho, para padronizar as plantas e faz todo o teste de identificação
que o que a gente evita é que se tenha a chamada variação somaclonal, ou seja, clonal é o seguinte, a gente sabe que a gente está clonando plantas in vitro, né? E se ela tiver alguma variação, ela é somática, ela vem da contínua replicação daquela planta dentro do laboratório. Então, a gente não quer, a gente quer ter a identidade genética da cultivar tal. Aqui tem umas fotos que foi um experimento que eu fiz, eu e uma colega minha, já há uns bons anos, porque geralmente se faz um enxerto, né, para quem não entende o que é enxerto, é para tu produzir, por exemplo, mudas frutíferas como maçã, pera, uva, pêssego, ameixa, mas essas frutíferas e algumas tropicais também, se fazem enxertia. Ou seja, a raiz não é a mesma da copa. A copa, que é a parte de cima, onde produz as frutas, ela é cultivar tal. Então, a gente vai lá no mercado e compra a laranja cultivar Valência, e o limão siciliano, não, cultivar siciliano, o limão Tahiti, assim vai. Então, tem as cultivares, ela fica em cima. E embaixo, esse porta-enxerto não é o mesmo geneticamente igual ao da copa, né? Então, ela é enxertada, como a gente está vendo aqui, é colocado na parte radicular. Então, mas só que nós desenvolvemos um trabalho, porque principalmente para citros, que saia a muda já enxertada do laboratório, né? Então, isso aqui foi feito dentro do laboratório, pena que eu acho que eu não botei mais foto aqui, não. Ela está dentro de um tubo de ensaio, é bem pequenininho mesmo, e depois, olha aqui o tamanho que está uma reguinha aqui, ó. A gente levou para a casa de vegetação, e aqui ocorre, então, essa formação, uma cicatrização, né, para mostrar, então, que a técnica funciona. O Instituto Agronômico de Campinas, lá em Corderópolis, que é o Centro de Biotecnologia em Citros, tem o maior banco de germoplasma de citros do mundo lá. Então, para tu entrar dentro do banco de germoplasma, que é o local onde estão concentradas muitas plantas para conservação dessas espécies, incluindo nativas, exóticas, selvagens, híbridos, cruzamentos, seleções, tudo que tiver que colocar de sítio está lá. Para tu entrar lá, tu tem que entrar dentro do banco de Kombi, tu vê o tamanho a gente não pode caminhar no pomar, porque a gente pode carregar algumas doenças junto, né, e contaminar o pomar. O citrus, ele é um das frutíferas, assim, bem sensíveis em relação, principalmente a viroses. Bom, então, o melhoramento genético, ele é muito antigo. Eu até achei estranho que eu ia ter um histórico aqui antes, eu não sei onde é que eu botei, mas talvez esteja no outro slide. Bom, então, a gente tem que ter o germoplasma, né? Se a gente for ver plasma, sangue, germo de germe, então uma fonte, né? Uma fonte, um local onde se encontram as espécies que a gente possa utilizar para gerar novos alimentos, gerar novas cultivares, novos alimentos. Então, os nossos alimentos, a grande maioria, são originados de programas de melhoramento genético. Então, o nome das cultivares que são dadas, né, como, por exemplo, tem os cultivares de pêssego, né, chimarrita, tem os cultivares de maçã-gala, Fuji, uva, né, a gente tem Niágara, tem Cabernet Sauvignon, vinho, todas essas cultivares, elas foram trabalhadas dentro do melhoramento para alguma característica, seja vinificação, ou seja, para melhorar o alimento. Hoje a gente, por exemplo, encontra dentro das hortaliças uma grande quantidade de cultivares de cenoura, de batata, de berinjela. Hoje as berinjelas são maiores, elas são mais homogêneas, as cenouras também são cenouras mais homogêneas, com tamanhos maiores.
Isso tudo foi seleção de cruzamentos para gerar novas cultivares. E isso é feito, então, com essa fonte, com a seleção de materiais, né, melhorados. Muitas vezes, os cruzamentos são limitados por incompatibilidade genética entre as espécies, então se busca uma maior variação. Aqui, ao contrário, a gente quer a variação. Pode-se trabalhar com transformação genética, como é o caso de algumas espécies, né, que já tem aqui no Brasil e outras aí, tem mais quantidade nos Estados Unidos e na Europa. E também pode-se trabalhar com chamada hibridação convencional. Então, a hibridação convencional, ela é o cruzamento que se faz, né, escolhendo o pai e a mãe, então, usando o pólen com o estigma da flor. Então, eu vou comentar um pouco, porque eu vi que eu comentei ontem, talvez não tenha deixado claro, então eu vou explicar como que é que se faz esses cruzamentos, tá? Então, existe alguma indução à mutação, se fez muito em citricultura, utilizando os agentes mutantes para aumentar a variabilidade das espécies. Hoje já não, porque era com agentes químicos que geram mutação. Isso quer dizer que eles são cancerígenos, né? Então, hoje não se utiliza. E a hibridação somática, que aí tu pode extrapolar um pouquinho dessa questão de, por exemplo, utilizar, selecionar materiais da mesma espécie. Tu pode ampliar um pouquinho aí. Utilizada muito em citricultura também. A seleção e avaliação agronômica, né? Então, a gente vai ter que ver se as espécies estão com características de organolépticas, se elas têm um tamanho bom, que o consumidor goste, né? Então, por aí, até gerar uma variedade comercial, e hoje a gente vai no mercado e compra essa variedade, né? Então, vamos lá. Então, como começa com o germoplasma? Como que é essa questão do germoplasma? Esse aqui é um banco de germoplasma na Universidade de Cornell, que é o maior do mundo, de maçã. Ele tem mais de 6 mil espécies de maçã, sendo espécies selvagens, espécies, como eu comentei, espécies comerciais, seleções, híbridos, tudo o que a própria universidade desenvolve lá. Aqui eu tenho uma parte do banco, de uma coleção aqui, que eles começaram o cultivo em 1993, e essas coleções deles, que eles trouxeram da China, que é um local onde é o centro da diversidade e da origem da espécie da maçã, né? A ancestral da maçã é como se, a crab apple, é como se fosse uma cerejinha, assim, é bem pequenininha, tu nem acredita que daquele tamanho, né? Hoje a gente tem uma maçã aí bem maior, né? Como que isso foi cruzando e selecionando, cruzando e selecionando. Então, aqui eles fizeram essa implantação dessa Malus ciervise, que é um seedlings planting, quer dizer, são plantas, né, mudas, né? São plantas que vieram de sementes. Então, foram cultivadas aqui, e aqui elas já estão em 95, então, de 1.200 mudas eles têm, né, dessas espécies, e aí eles começaram a ver as seleções. Como eles tinham feito alguns cruzamentos, já começaram a ver aqui diferenças, né? Aqui um pouco uma cor mais rústica e é dessas espécies mais selvagens, né? Aqui, então, essa espécie selvagem em floração, depois em frutificação, frutificando, e mostrando, então, que já tem aqui diferenças entre cores. Então, todo um processo bem longo, que quanto tempo demora, né, uma ave. Quando se fala em germoplasma de grãos, é mais rápido, né? Então, tu pode plantar o ano inteiro, ou 2, 3 safras, ou mais, até dependendo do grão que é. Quando eu falo em grãos, eu estou falando em arroz, em feijão, em milho, em soja, né? Então, são não são culturas permanentes. Quando a gente fala em frutíferas, em pomares e árvores frutíferas, é permanente. Então, tu não precisa arar a terra todo ano, preparar o solo para cultivar.
só tem que fazer todos os tratos necessários para manter aquela planta, né, produzindo. Então, eles pegaram essas espécies daqui, tá? Eles pegaram essas espécies daqui, que já crescida, frutificada, analisaram todas essas características, é importante que tenha a maçã do jeito que o consumidor quer, seja em termos de coloração, de sabor, né? Mas também nós não queremos, né, não se quer que essa espécie tenha muitos problemas de doenças e pragas no campo para se usar agrotóxicos. Então, o que se faz? Se seleciona material, aqui eles colocando as mudinhas aqui, e ele está colocando, ele está aspergindo uma doença, né, que é uma doença chamada a doença da sarna da macieira, e quem é dessa área de agronômica, da agricultura, ou produtor aí, conhece que é uma doença que causa bastante, né, problemas. Aqui tem algumas, aqui na folha, né, mas ela também ataca o fruto. Então, se ela é suscetível aqui na mudinha, ela vai ser também na frutificação. Então, se descarta. O que se quer é uma planta resistente, né? Uma planta que não demonstre a doença, que nem essa aqui, ó. Então, ela vai ser levada adiante, ela vai dar continuidade dela para levá-la para o campo. Bom, eu trabalhei 10 anos com melhoramento genético de maçã, e aí, então, nós desenvolvemos vários cruzamentos aqui, ó. Eu estou dando o exemplo da maçã, porque para mim é mais confortável, né, porque eu trabalhei com isso, mas vocês têm que imaginar que se existe programas de melhoramento genético para diversas culturas, e também dentro dos alimentos de origem animal. Então, se tem cruzamento entre raças, seja suínos, aves, para obter maior quantidade de carne, tantas outras características, ou até resistência a doenças também em animais, e em plantas, seja hortaliças, seja grãos, seja frutas, também se tem esses programas. Geralmente, quem desenvolve esses programas são empresas de pesquisa, tanto privadas como públicas. No caso, eu trabalhei junto, em parceria com a UFSC e a IPAGRE, em Santa Catarina, né? Então, a IPAGRE é uma empresa estadual, mas a Embrapa também, Embrapa de Vacaria, que desenvolve programa de melhoramento de maçã, advento de uva, e assim, todo o país, com diferentes Embrapas aí, para fazer esses programas. Mas algumas universidades públicas também fazem os programas de melhoramento e selecionam material, principalmente a Exalc, né, a Universidade de São Paulo, a Unicamp, algumas universidades estaduais de São Paulo, Minas Gerais, aonde puder, tem, né, programas. Tem programas, eu já, por exemplo, já avaliei projetos lá de Pernambuco, lá do norte, do nordeste, eles têm programa de melhoramento de melão, de caju, agora de feijão também. Então, eu já participei dessas. Então, é importante a gente ter essa ciência que os nossos alimentos eles vêm desses programas, que eles chegam na nossa mesa porque eles foram selecionados, eles foram trabalhados no campo para foram caracterizados. E quando se fala em caracterização de alimentos, a gente está falando numa enorme quantidade de características morfológicas, porque ninguém quer comer uma maçã bem pequenininha. Essas, então, foram criadas as maçãs da turma da Mônica para poder, né, ter um mercado, porque sempre tem uma maçã pequena, mas não, o público não compra uma maçã do tamanho da maçã, né? Então, a gente quer uma laranja do tamanho de uma laranja. Então, isso foi selecionado e, eu quero uma laranja para suco, com bastante suco. Então, a gente tem hoje cultivares de laranja para suco. Então, esses cruzamentos são assim, vamos pegar aqui, ó, cultivar Joaquina,
xizinho imperatriz. Então, quer dizer que o pólen, tá? Não, melhor, a primeiro é sempre a mãe, depois é o pai. Então, mas pode se fazer recíproco também, né? Então, assim, aqui é o pólen na mãe, né? Na Joaquina. Então, esse aqui foi retirado o pólen e usado a parte feminina da Joaquina, que eu vou mostrar a flor para vocês entenderem melhor. E o objetivo desse cruzamento era a resistência a uma doença e ao rusting. Olha que tem na maçã aquele rajadinho embaixo, e pessoas não gostam daquilo, então a gente evita, né? Outras cultivares aqui, por exemplo, a Imperatriz com a primícia não, a Catarina com essa Fred Howe, que é uma cultivar americana, para resistência ao ídio, que é um fungo, e ao bitter pit, que é uma doença pós-colheita, uma doença que ocorre já na fruta. Aí, quando tu abre a maçã e ela está meio melada dentro, amarelada, então se busca espécies que não tenha essa tendência, né, de apodrecer dentro da câmara fria. Então a gente fez, mas o nosso objetivo todo aqui era mais a mancha da gala. E a questão da acidez, de ter uma baixíssima exigência em frio, com a questão do aquecimento global, essas nossas frutas de clima temperado, a grande maioria necessita de frio no inverno, caem as folhas, para daí que elas possam se reproduzir novamente no ano. Então, como eu mostrei anteriormente, lá eles fazendo a seleção para sarna, aqui eu fiz uma parte da minha tese de doutorado. Isso aqui é uma doença, que é a mancha da gala, que eles falam, que a gala é altamente suscetível e a Fuji é altamente resistente. Então, eu fiz o cruzamento entre as duas e inoculei. Eu coloquei dentro de uma câmara, né? Separei aqui, todas enxertadas, não trabalho isso aqui, gente, que isso não faz ideia. E aí eu inoculei, né? Como ele fez, inoculei nas plantas, coloquei nessa câmara. Aí o que a gente faz? A gente coloca aquilo que o micro-organismo gosta, né? Temperatura, umidade, tudo como ele quer para ele se desenvolver. E depois eu fui fazer a seleção. Então, aqui ela está doente, aqui ela já está iniciando, né? E essa aqui está doente, elas começam assim, né? E essa aqui do lado está resistente. Até vou tirar foto com as duas pertinho para mostrar que tu inocula e ela fica resistente. Então, isso auxilia muito para que não precise levar para o campo, para daí ver se ela vai ficar doente, para daí eliminar. Não vai, então, você elimina de muda, né? Porque o custo de implantação do pomar é caro para levar para o campo e é um alimento com problema. Aqui só para mostrar que a gente vê uma variabilidade de sintomas da doença, do mesmo inóculo, com a mesma concentração, e as resistentes, né, aqui, ó. Então, algumas só ficavam assim, outras chegavam a gente escarquilhar, necrosar, né, outras ficavam com menos. Então, e tinha uma variabilidade de sintomas, né. Mas, de qualquer forma, o que nos interessa é isso aqui, né, a gente quer que não tenha doença mesmo. A hibridação somática, então. Esse aqui é um trabalho eu não sei se vocês conhecem, não sei se tem pessoal de São Paulo aí, de Piracicaba, professor Francisco Mourão, professor de fruticultura do curso de agronomia lá, e também um grande pesquisador em citros. Ele me cedeu esses slides dele, ele deu uma palestra para um congresso de fruticultura, conversei com ele, achei muito interessante a técnica. Na época eu estava fazendo meu pós-doc e eu tinha uma bolsista, e aí ela queria muito trabalhar com biotecnologia, e eu dei essa proposta se ela queria trabalhar com hibridação somática. Então, aqui aqui que é hibridar, né? É cruzar. Somática é dizer que não é entre pólen e entre a parte feminina, o estigma, e sim entre células com células, né? Então, eu não estou fazendo uma hibridação zigótica, e sim somática. Então, aqui a gente tem uma folha de citros, se coloca num laboratório, dentro de um meio de cultura, e produz essa proliferação celular que a gente chama de calo. Tá? Desse calo isolado,
os calos, formando, então, uma quantidade de células, e essas células são chamadas protoplastos, porque é retirada toda a parede celular. Elas estão sem parede celular. Então, o que se faz? Se faz a mesma formação de protoplastos da folha. Então, quando tu isola a folha, pode se isolar, faz desinfecção, coloca no laboratório e se tira a parede celular. Como que se tira? São protocolos de laboratório, né? São enzimas que quebram a parede celular, mas mantêm a membrana ela está intacta, ela não rompeu. Então, se tu juntar os dois no meio de cultura aqui, já dá para ver aqui, ó, o vegetal entrando para dentro da célula, né? E nisso, o que vai ocorrer? Como ocorre, imagina um espermatozoide entrando dentro do óvulo. Divisões celulares, vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai formando esses microcalos, e aí vai ocorrer a chamada formações de embriões somáticos, né? Porque não vem da fecundação, vem de uma geração de célula com célula, fusão entre células. Então, aqui pode ser uma cultivar resistentes a uma virose, e aqui a nossa cultivar comercial. E aí, então, nós queremos que essa cultivar comercial também seja resistente à virose. Então, vai se desenvolvendo, coloca no meio de cultura de crescimento, enraizamento, e leva para a casa de vegetação e posterior para o campo. Esse processo aqui, gente, leva, assim, de 6 meses a 1 ano. Aqui, então, a gente fez o trabalho, mas esse aqui é com maçã, foi essa minha orientada que fez. Inclusive, ela fez lá em Santa Catarina, depois ela foi para São Paulo com Mourão para fazer o doutorado dela lá. Então, aqui a gente mostra a folha, né, que a gente cortou, retirou essas partes e só utilizou a do meio, ó, coloca no... E aí ela vai gerar uma nova planta, né? Mas também vai gerar calos. E cada planta, ela vai responder de uma forma diferente no meio de cultura. Não vai dizer, fizemos isso com citro, é igual para maçã, ou é igual para uva. Esse processo foi feito em uva, em muitas frutíferas, porque demora muito tempo para fazer um melhoramento genético em frutíferas, né? Demora 10 anos para crescer uma árvore, para daí verificar. Então, é importante, a biotecnologia, ela foi aplicada a esses programas de melhoramento, são aplicadas ainda, para auxiliar alguns processos, acelerar alguns processos, né? Muito em frutíferas e florestais são muito utilizados. Então, aqui as formações de calo, a gente não descartou essas plantas, a gente aproveitou elas, mas o que a gente queria era os calos como a gente tinha lá. A gente também resolveu fazer a produção de calos das anteras. Aqui, as anteras é onde tem os pólens, né? Onde assim, a casinha dos pólens. Então, a gente colocou essas anteras numa placa, com meio de cultura, e começou a formar uma grande quantidade de calos. Como eu falei ontem, por favor, vocês podem me, como se diz, interromper, se vocês tiverem aí alguma dúvida, mas como eu falei ontem, que a planta, diferente do ser humano, ela tem essa capacidade de produzir uma planta inteira a partir de uma célula. Então, aqui a gente tem uma célula foliar e produz uma planta. Se eu tiro essa planta e coloco no meio de cultura com hormônio de enraizamento, ela vai produzir raiz e ela segue adiante, né? E pode ser feito isso a partir de uma antera, pode ser feita do caule, das gemas, então, isso nas plantas é bem mais como é que eu vou dizer, comum se fazer, né? Então, é uma nova etapa aqui que a gente conseguiu isolar, como que se isola, tu utiliza centrífuga que separa os protoplastos, aqui tem uma enzima que quebrou a parede celular, não pode ser qualquer centrífuga, é uma centrífuga que ela gira assim, e não pode ser rápido, senão arrebenta tudo, então, para formar, então, esse rendimento aqui, onde está aqui, é onde estão os calos, onde estão as células, né, dos protoplastos aqui, ó.
né, que foi retirado e foi visualizado no microscópio. E aqui foi retirado da célula vegetal, né, e feito o mesmo processo, daí como ela tem clorofila, ela fica verde, porque auxilia até na obtenção, né, da fusão nesse. Então, depois foi feita essa fusão das duas, e aqui começa, então, a ter as divisões celulares e para produzir uma nova planta. Em laranja, o professor Mourão ele já fez muitos cruzamentos aqui, principalmente em questão a doenças, né? Então, ele fez aqui todos os cruzamentos que ele fez e ele avançou, né? Até eu nunca mais falei com ele, faz muitos anos isso, mas eu acredito que ele deve estar vamos dizer assim, já com as laranjas e os. Acho que tem tangerina também, já no campo aqui, porque aqui ele já estava levando esse material aqui para casa de vegetação. Aqui a fitófora uma praga, né? Ela fica tipo aqui ele colocou enrolado no algodão. Eu fiz o mesmo processo em maçã com alguns contaminados de fitófora. E aí, então, aqui ele faz a seleção, aquelas que morrem, que ele já abriu, coloca aqui e depois seleciona aquelas que os pulgão vão comer tudo e aquelas que eles não, então elas são resistentes. Então, é um trabalho bastante dispendioso, mas pesquisa é isso aí, né, gente? Pesquisa tem que se desenvolver com calma e tem que gostar de fazer, né? Então, assim, então, se faz o melhoramento clássico, né, que é cruzar as espécies, ter diferentes progênios, populações para selecionar, e no caso de grãos, pode-se ter mais gerações de plantas, né, para poder avaliar. Então, tu pode, por exemplo, em milho, tu faz cruzamentos, aí seleciona os grãos, leva para o campo, daí cresce o milho, daí é mais rápido, né? Então, depois tu seleciona de novo, pega os grãos, e assim vai sempre fazendo esse processo para selecionar aquilo que se tem interesse, né? Então, hoje tem algumas técnicas aqui, que evita que essa população gigantesca, às vezes assim, de lá 6.000 espécies, sabe? 6.000 híbridos de milho para o campo, se fazer uma seleção já a nível de laboratório, tá? Que eu vou explicar para vocês, assim, de uma forma mais... tentar falar para vocês de uma forma menos complexa possível, tá? E aqui, então, a gente já fala assim, um melhoramento, porque isso é um melhoramento molecular de plantas. Tem um melhoramento genético, que é a base de cruzamentos e seleção, e temos um melhoramento que continua, não exclui o melhoramento clássico, mas a biologia molecular ela vem para auxiliar nessas seleções, evitando assim que se despenda mais dinheiro em campo com material já doente. Por exemplo, a Angelina Jolie, né? Todo mundo ficou sabendo da história da Angelina Jolie, que ela foi lá, mapeou o genoma dela e ela descobriu que ela tinha tendências a ter câncer no seio. Ela foi lá, tirou o seio e botou silicone. O que ela fez? Ela não esperou que ela tivesse a doença para saber que ela tinha doença, para daí ela fazer um tratamento para a doença. Claro que é um exemplo bem radical, né? E ela também foi bem radical, não sei nem se eu faria. Mas a mesma coisa com os nossos alimentos. Então, está lá fazendo dentro de um programa para selecionar novas cultivares, e a gente vai ter que esperar que a doença venha para saber quais são doentes ou não. Não, quando eles estão mudinhas, a gente retira o DNA, leva para o laboratório e faz um teste de PCR. Vocês foram lá, quem fez isso, né? Fez o teste de PCR da Covid e é feito dessa forma.
Então, aparece lá identificado que você tem o vírus através dessa técnica da PCR. Eu vou tentar explicar para vocês aqui depois. Bom, então aqui a molecular, a gente trabalha com a expressão, né? Ou melhor, a gente quer evitar a expressão. Primeiro, a gente tem que entender como que ocorre essa expressão, seja da doença, seja de uma característica de fruto maior. Então, com a caracterização dos genomas, hoje a gente sabe as funções, né? As funções e as regiões dentro do nosso genoma que são importantes aí para características, todas as características, até para a cor de fruto, né? Esse vídeo que eu estou passando para vocês ali, no início, tal, ele fala bem do início, o que é o DNA, como que ocorreu a descoberta, mas eu vou colocar lá para vocês assistirem, bem interessante também, tem um outro que fala sobre o nosso futuro com a biotecnologia, que é tu selecionar a cor do olho do teu filho, se tu quer que ele tenha, seja inteligente, né, altura, porque hoje é todo mapeado o genoma humano e se sabe as regiões, então, se a gente consegue isolar esse gene, a gente pode manipular ele. Então, no início, então, se começou a montar um monte de biblioteca genômica, de funções, para depois serem estudados, e aí foi gerada a bioinformática, o banco de dados, mas veio com isso também a expressão gênica, ela vem através da tradução dos aminoácidos. Lembra que eu comentei com vocês ontem? Que é a respeito disso aí. Então tá. Eu sei que às vezes é complexo, mas não se preocupe, a gente vai, vocês vão ouvindo isso, talvez tenham ouvido, já tenham tido alguma disciplina, mas a gente vai evoluindo aos poucos, né? Era esse gráfico que eu queria mostrar, né? Então, imaginem 10 mil anos atrás como é que eram nossos alimentos. Tem algumas teorias que dizem que quem começou a agricultura foi a mulher. Tem um livro, se eu conseguir, eu coloco ali no mundo, que fala sobre a história da agricultura, e aí, então, a mulher ficava com os filhos, com as crianças, e o homem ia caçar, mas nem sempre voltava, acho que ele era caçado também, né? E não tinha alimento, e então ela começou a observar na volta dela grãos que ela botava na boca para ver se podia comer, né? E para dizer para vocês, para quem não sabe, não conhece, o arroz, o milho, a cevada, o centeio, a aveia, né, são tudo espécies da família Poácea, que pertencem às gramíneas. São gramas que foram domesticadas, foram selecionadas para ser os nossos alimentos. Então, são parentes das gramas, né? Então, ocorreu essa seleção, ela viu que ela comia e era docinha e se alimentava, então, isso foi há 10 mil anos atrás. Depois, então, os agricultores, já em 1800, já começaram a fazer cruzamento entre espécies, principalmente desses grãos, né? E desenvolveram aí, então, já começaram a desenvolver as primeiras cultivares de arroz, de milho, e os cientistas buscam meios para introduzir novos genes. Quando a gente fala em introduzir novos genes, não quer dizer que a gente está fazendo uma transferência de genes, como a gente diz dentro da transformação genética, né? Para criar transgênico, não. A transferência de genes se dá por cruzamentos, porque nós temos genes dos nossos pais, do pai e da mãe, dos nossos avós, dos nossos tataravós, e isso foi transferido de gerações e gerações. Como eles foram combinados, de repente, nessa geração, eu tenho um olho azul, um olho verde, e os pais não têm. Como que não tem? Mas os avós têm, os tataravós têm, e agora eu fui contemplada, né, com isso. E também outras doenças aí, para quem é da área humana, aí sabe que, às vezes, a gente pode herdar uma anomalia genética, né, também. O próprio albino, né, então, cabelo ruivo, um problema antigamente. Eu tinha uma amiga minha, os pais brigavam porque ela era ruiva e os pais não eram.
mas isso aí não tem nada a ver, isso aí ela herdou um gene lá, caiu na dela, né? Bom, então daí evoluiu aí em 1980 com os híbridos, aqui começou as primeiras transferências, depois em 90 as primeiras plantas transgênicas, abóbora transgênica, milho transgênico, algodão transgênico, a soja que foi aprovada, né? O mamão transgênico que é comercializado no Havaí, hoje nos Estados Unidos, a canola transgênica, que produz Na verdade, canola é o nome do óleo, né? Mas a planta é uma euforbiácea, né? Então, foi feito cruzamentos entre as euforbiáceas e produziram a canola, que ela tem uma quantidade de óleo, né? Interessante. O algodão também, depois aqui algumas outras hortaliças, milho. Aqui no Brasil nós já temos aprovado feijão transgênico, nem sei como é que está agora. Eucalipto transgênico, principalmente para a produção de madeira, que ele cresça mais rápido e com maior cerne, né, tronco interno. As batatas também, que já é liberado nos Estados Unidos. A cana-de-açúcar transgênica, aprovada no Brasil. E muitas outras pesquisas avançando aqui. Nós estamos em 2017, está bem próximo, né, da nossa... Hoje já tem citros transgênicos, gente, isso é uma realidade, né, está por aí. Se é bom, não é o nosso... Não é a nossa polêmica aqui. E sim que a técnica existe, ela está sendo utilizada e nós estamos, às vezes, se alimentando no governo passado. Eles tiraram a obrigação de colocar o rótulo de transgênico, então a gente nem sabe mais, eu nem sei mais como é que está isso, né? Eu não sei como que vai ficar de agora em diante também. Então, a história dos nossos alimentos começou assim, melhoramento por cruzamento, sempre tendo uma variedade elite, a variedade elite é a variedade que a gente já usa, que a gente já se alimenta, com uma variedade que tem alguma característica a acrescentar. Então, se cruza essas espécies, vai se cruzando, tendo a semente, planta, novamente faz cruzamentos, aí a gente vai ter uma variedade aqui. Depois teve uma outra etapa, que é o melhoramento por mutação, faz a seleção, pega as sementes, utiliza uma radiação para se fazer uma mutação e obter uma nova variedade aí, com características, depois sempre selecionando. A seleção por transgenia leva também de 8 a 12 anos, então pode ver que não existe uma grande diferença entre essas três técnicas. Aqui diminuiu um pouco, mas a grande maioria leva muitos anos para se produzir uma nova cultivar, né, um novo alimento, uma característica diferenciada. Quando eu falo essa característica, ela pode ser tanto uma característica de campo, agronômica, como resistência a doença, resistência a herbicida, que tem por aí, inseto, melhor nutrição, absorção de nutrição do solo, muitas outras características, mas também pode ser características de processamento agroindustrial. Eu quero, por exemplo, os pêssegos, foi desenvolvido um pêssego, vocês já devem ter aberto, nem que seja no Natal, Ano Novo, a gente abre uma lata, né, de pêssego em lata, e às vezes tem a lata é desse tamanho, e o pêssego é daquele tamanho. Por que a gente não vê esse pêssego no mercado? Porque esse pêssego foi melhorado, não nessa forma bem tradicional para o cruzamento, para a indústria de pêssego, e que tem o caroço solto. Então, quando tu coloca o pêssego ali, a máquina vem e ele gira, corta no meio e já cai as duas partes, cai o caroço. Então, facilita para a agroindústria. E tem N características de melhoramento que foi feito para isso, para melhorar características no processamento. A transgenia, então, é utilizar um pedaço do gene, introduzir na planta, né? Isso tem que ser feito dentro de laboratório, então tu integra os dois,
Só que daí tu não está cruzando a planta inteira, né? Tu não está misturando os dois genomas. Aqui tu está só pegando um pedacinho e introduzindo. E produz a planta. Essa outra técnica aqui, ela também ela é um pouco diferente. A gente não introduz aqui a gente introduz essa partezinha no genoma. Essa aqui não, a gente pega o genoma e faz essa edição, retira o que a gente não quer e aí coloca na planta mesmo e aí a gente obtém uma nova planta, tá? Porque já deve ter ouvido falar nessa técnica aqui. Eu nunca trabalhei, eu parei aqui, ó. Não trabalho mais em laboratório dessa área, né? De melhoramento de plantas. Bom, então, o que a gente espera em relação a um programa e o que a gente é gerar populações, é fazer os cruzamentos, é selecionar material melhor, mas a gente precisa fazer isso, mas antes de tudo a gente precisa conhecer o sistema reprodutivo da planta. Porque é que nem quando né, não consegue engravidar, vai lá no médico, aí tu chega lá no médico e diz, olha, eu estou com problemas, não consigo engravidar, vou ter que fazer a fertilização in vitro. Eles vão estudar, vão fazer exames, né, na gente, no marido, para poder ver essa compatibilidade genética entre os dois, como que pode ser feito, como é que é. Só que nós, humanos, toda a raça humana, somos iguais em relação à nossa reprodução. Né? Nós temos os ovos, temos os espermatozoides e os animais também. As plantas não. As plantas são muito mais complexas. Tem plantas que apresentam os dois sexos na mesma planta e tem outras espécies que são consideradas monóicas, né, botanicamente falando, e as dioicas, então, é aquelas que só tem uma planta do sexo masculino e outra planta do sexo feminino, tá? Então, precisamos conhecer o tipo de reprodução para poder saber qual é o melhor método para nós poder desenvolver uma nova cultivar, uma nova espécie de alimento, né? Então, aqui está uma flor da planta. A flor, então, é o aparelho reprodutivo. É daqui que a gente tem nossos grãos, nossas frutas, nossas hortaliças, nossos alimentos. Então, 95%, ou talvez até mais, quem faz a reprodução é a abelha. Mas nós também podemos ter a polinização, que é, vamos dizer assim, o primeiro passo para a fecundação, por vento, por água, por pássaros, por morcegos noturnos, por exemplo, em cactos, em flores de cactos, quem faz a polinização são os morcegos. Então, aqui nós temos uma flor, ela tem o sexo feminino, que é essa parte aqui, interna, chamada de carpelo. Aqui é o estigma, que é onde é depositado o pólen. Se é compatível, esse pólen vai germinar e vai entrar nos óvulos e vai fecundar. Aqui nós temos 6 óvulos, né? Então, vai fecundar, vai crescer e vai desenvolver 6 sementes. Cada semente é onde vai estar o embrião dessa cruzamento. E a parte masculina? A parte masculina aqui, então, se encontra as anteras, e dentro das anteras estão os pólens. Então, a abelha vem aqui, porque ela tem interesse em sugar o néctar, e ela fica passeando aqui. Quando esse pólen está aberto, está toda amarelada a flor, já devem ter visto isso. Então, fica muito fácil para ela depositar aqui. Ou ela fica passeando aqui, vai para outra flor, né? E daí ela poliniza outra flor, né? Então, existe diferentes formações. Essa aqui, vocês viram que o ovário da flor está em cima aqui do receptáculo, né? Que é onde segura as pétalas, as sépalas, né? E aqui, então, a gente vê que as anteras estão abaixo do estigma. Mas
pode ter diferentes formas, pode estar acima, o ovário pode estar bem abaixo, e pode ter aqui bem pequenininho aqui. Então, é uma diversidade de possibilidades que ocorre nas plantas. Aqui estou me mostrando, né, plantas só monóicas com sexo masculino. Aqui o milho é assim, né, se eu não me engano, é masculino embaixo e feminino, masculino em cima e feminino embaixo. Então, por isso que o pólen cai e vai formando as espigas. O pólen cai na parte feminina e vai formando as espigas. Aqui, então, é tudo hermafrodita, ó. As flores, elas têm essa composição, ou elas são em plantas separadas, né? Então, depois aqui vocês podem ler, e dar uma boa explicadinha aqui de cada, né? Passando para vocês. Essa aqui eu já mostrei anteriormente. E mostrando, então, algumas, por exemplo, um exemplo aqui do mamoeiro e do quive. O mamoeiro, ele tem os 3 tipos de flor. A maçã, por exemplo, ela é hermafrodita. A uva, a maçã, a pera, pêssego, quase todas são hermafroditas. Mas aqui, no caso do mamoeiro, ele tem os 3 tipos. Então, como que a gente vai saber, como que vai ocorrer? A gente vê pelo tipo de fruto. Se o fruto fica bem caído, assim, é porque ele tem mais flor masculina. Se ele ficar mais redondinho e pequeno, ele é da flor feminina, uma mão que tem mais flor feminina. E quando é hermafrodita, é uma mãozinha que a gente come em casa. Graças a Deus, né? Então, essas características aqui não são interessantes. O que nós queremos é esse mamãozinho aqui. Mas para mostrar que conforme o tipo, né, de fecundação, o fruto vai ser diferenciado. Aqui mostrando o kiwi fêmea e o kiwi macho. Então, o kiwi fêmea mostra aqui o interior da flor, mostrando toda essa parte, como eu mostrei aqui, ó. Tá vendo? A feminina, esse aqui é uma hermafrodita, tem as duas, que é bem uma flor de maçã. E aqui, essa parte só tem um estigma, né? Mas o kiwi, ele tem vários estigmas. E aqui nós temos várias anteras onde estão os pólens, né? Então, a abelhinha tem que vir aqui, passeia aqui, pega o néctarzinho dela, aí ela voa para cá, dela larga o pólenzinho aqui, esse pólenzinho vai entrar lá para dentro e vai fecundar os óvulos que estão lá dentro do ovário da flor. Então, isso se chama polinização cruzada, ou seja, aqui nós temos uma flor, aí a abelhinha vem aqui, passou por aqui, eles têm um local aqui não me lembro. Alguém lembra o nome? As meninas aí que trabalharam com abelha, alguma coisa, que fica nas patinhas de trás, é onde elas grudam o pólen. Daí elas vêm aqui, vão pegar, né, um néctar dessa, e já estão com o pólen da outra, passa aqui no estigma e entra, e aí, então, vai ocorrer a polinização e a fecundação e a formação de frutos, formação de grãos, né? Que, na verdade, o grão é uma semente, né? Então, pode estar dentro de uma vagem, pode estar dentro de uma fruta, lá dentro tem as sementinhas. Aí você vai dizer, mas, professora, eu comi um caqui que não tem semente. Então, não, como é que ele se desenvolveu? Sim, além de tudo isso que eu falei, as plantas têm ainda essa capacidade de desenvolver frutos sem fecundação, né? Que é a paternocarpia. Então, ainda tem essa capacidade. Aqui, para mostrar ali aquela imagem que eu falei, que as flores masculinas, que é um milho, ficam na parte de cima, e as femininas, que é essas, né? Então, vocês já sabem que dentro do grão de milho, dentro da espiga de milho,
Cada filetezinho que a gente tem que estar tirando aquele cabelinho, que na verdade, a inflorescência feminina, é porque o pólen caiu dentro desse, é diferenciado a forma, vamos dizer assim, a morfologia da flor do trigo, né? Então, aqui vai ser colocado e vai formar aqui os grãozinhos. Então, cada grãozinho vem de um cabelinho, né? Tem gente que não acredita em Papai do Céu. Eu acredito, depois que eu comecei a estudar essas coisas. Não, é perfeito. Às vezes tu compra uma espiga de milho, tem um buraquinho, ali não teve fecundação. Não entrou o pólen dentro do óvulo e não produziu o grão. Se tu abre o grão do milho, o que a gente tem embaixo? O embriãozinho. Né? E toda aquela parte de cima, então, é para alimentar o embrião. Bom, então, passar aqui. É muito importante se conhecer a espécie que vai trabalhar, em termos de hábitos de crescimento, por exemplo, se a gente quer uma planta mais tipo uma erva, está trabalhando com horta, se é um arbusto, se é árvores, porque isso vai delimitar o tempo para tu fazer o trabalho, né? Além disso, a gente precisa conhecer as características de cada indivíduo, né? Agora eu estou com cabelo branco, né, por causa da idade, mas eu era morena, né, com cabelo castanho, tenho olho mais cor de mel, assim. Aí eu resolvi casar e tenho o cabelo crespo, tá, gente? Bem crespo mesmo, né, que tá mais assim. Aí casei com um rapaz moreno, cabelo liso, né, de olho preto. Aí nasce o filho com o meu cabelo, né? E assim é na nossa família, aí muitas coisas a gente é mais parecida com o tio, com o avô. Por quê? Porque a gente herdou aquele fenótipo, aquela característica, né? O nariz, tipo de boca, cor de pele, e assim vai. Então, isso se chama fenótipo de um indivíduo. Então, é o potencial, é o quanto que aquela característica é herdável. Não sei se eu vou conseguir dar tempo de passar para vocês ali da parte, mas eu acho que está ali a parte de biologia molecular da nutrição, que é a nutrigenômica e a nutrigenética. Então, hoje vocês já devem ter ouvido assim que se tu for fazer um teste, tu for fazer uma análise do teu genoma e do teu metabolismo de absorção de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, tudo que a gente se alimenta, pode ser feito, então, porque os metabolismos são diferenciados, né? Pode ser feito, então, uma dieta, né, à base de molecular, assim, de alimentos que possam realmente serem, é como se fosse um remédio para ti, né? Então, tu pode se alimentar. Então, isso aí já se faz, já tem nutricionistas especializados nisso. Mas também tem uma outra, a chamada nutrigenética, que é saber a tua herança genética. Por exemplo, obesidade, a partir do momento que uma pessoa se torna obesa, seja na infância, pode ser na fase adulta ou mais tarde, é porque ela ativou genes e o organismo dela não está metabolizando e está, vamos dizer assim, já pronto para se tornar assim. Assim. Pode emagrecer? Claro que pode, a gente sabe, ou pode emagrecer cuidando da alimentação, por isso que vem a nutrigenética e a nutrigenômica, ou pode-se, né, buscar atividades físicas, ou, mais radical, ir para a mesa de cirurgia, né? Mas, se continuar nos mesmos hábitos, vai voltar toda a gordura, porque as células já identificaram que tu tem a capacidade de ser obeso. Então, o que acontece? Se tu tiver o filho após a tua capacidade, que tu se tornou apta, as tuas células se tornaram aptas, né, para tu ser uma pessoa mais obesa, tu vai herdar para as novas gerações essa característica. Da mesma forma, quando a gente vai no médico e eles perguntam, alguém tem câncer na tua família?
Eu tenho, meu pai teve câncer no cérebro e minha avó no fígado. Então, ninguém da minha família, né, principalmente toda a herança materna, teve câncer no seio. Então, pode ser que eu, que eu crie um câncer, né, por algum motivo, né, tem N motivos para se ter câncer, por exemplo, tomar muitos hormônios femininos, masculinos, né, essas coisas também. Então, o que que acontece? Eu posso ter um câncer e aí eu posso herdar para o meu filho, para minha filha, que ela tenha também câncer no seio. A minha filha já tem 32 anos, eu tive os filhos muito jovens, então eu herdei, não herdei, agora estou mais gordinha, mas não herdei a obesidade para eles. Mas isso para N características, N. Então, é assim, a herdabilidade é importante. Então, se tu seleciona as características, porque tu quer ter uma berinjela maior, com uma cor bem bonita, né? Mas também com poucas sementes e mais aquela polpa da berinjela, né? Eu não sei se vocês notam isso, mas vocês vão começar agora a observar um pouquinho mais. A berinjela mudou o sabor. Alguém já notou isso? Vou falar um pouquinho aí das comidas, gente. Quem nota que alguns alimentos, quando você era mais jovem, comia, e berinjela era insustentável comer uma época. Por mais que tu fizesse aquele tratamento do sal. Alguém quer falar alguma coisa aí? Eu vou lá pegar água e vou deixar O você. brócolis, prof. O brócolis mudou. Brócolis. Isso aí, pode ir falando, gente. Eu vou pegar água aqui na cozinha. Vamos lá. O brócolis, né? Ele, acho que ele melhorou, não acham? Além de ele estar bem, a flor ela está perfeitinha e todas do mesmo tamanho, né? Uns dizem que o melhoramento genético é um pioramento genético, não é melhoramento. Mas Tem mais espécies também, que eu acho que é ramoso que eles chamam, né? Eu não tem isso, o hábito experimentei. de crescimento. Porque o brócolis é uma flor que a gente se alimenta. Então, aquela flor ela fica toda redondinha, como é a couve-flor. Falou bem. Mas também pode ter um crescimento do caule e produzir a flor em cima, né? Que é esse ele é bem mais saboroso, você não acha? Esse brócolis de Eu ramo, não assim. experimentei ainda. Nossa, tu faz ele só refogadinho, assim, ó. Sabe? Precisa cozinhar. Porque ele é mais fininho, as florinhas são pequenininhas, aí tu põe só um refogadinho, põe um salzinho, uma delícia. Uma dica aí, já, umas receitas, né? Bom, gente, é complexo, mas é interessante, né? Mas não é tão complexo, não. Então, assim, aqui nós temos um girassol. Esse girassol aqui tem as pétalas, tá? É a flor do girassol. Dentro do girassol tem as sementes. E aqui, então, ó, a tabelinha aqui, tá vendo? Até tem a abelhinha ali, agora que eu vi. Então, aqui tem o estigma, tem a parte, né, onde vai ocorrer e produção da semente. Então, aqui está, quando cai tudo essas pétalas, né, aí o girassol está com aquelas sementes bem mais escuras, então está pronto para colher, né. Então, ele é considerado uma planta alógama, né? Um nome técnico dentro, né, do melhoramento genético, que quer dizer que são plantas que elas têm cruzamentos com outras espécies. Elas têm elas têm que vir o pólen de outra espécie, da mesma espécie de girassol, por isso que eu, por exemplo, tenho alergia, até aviso que alguém diz, que lindo um campo de girassol. Se tiver alergia à abelha, não entre. Vai para o hospital. Então, as abelhas estão andando assim, estão cruzando e levam o pólen para outra, e aí então vai produzindo a semente. Então, 95% da produção da semente de girassol é feita assim, da abelha dando para cá, dando para lá, então a gente chama
cruzamento entre as espécies, né? Então, o que faz com que a gente tenha uma carga genética aqui, uma troca de genes bem grande entre os indivíduos. Isso ajuda a elevar a carga genética, ajuda a gente a manter a diversidade das espécies, né? E aí tem as plantas autógamas. Aqui tem uma coisa interessante, ó, parentais não transferem seus genótipos aos descendentes, que tem uma troca tão grande entre as espécies que sempre vai ter uma diversidade maior, entende? Mais ou menos isso, tá? Agora, as autógamas, aqui o exemplo, né, das ervilhas, ela mesmo, o pólen dela mesmo pode fecundar. Então, tu mesmo pode, mas ela também aceita o pólen de fora. Tem algumas que são muito radicais, né? Então, eu mesmo me polinizo. Se eu mesmo pudesse me engravidar, que maravilha, eu escolho, né? Então, não, o arroz também, a autógama. Então, mas se tu tiver que fazer um cruzamento, pegar uma cultivar de ervilha, essa aqui é uma ervilha redondinha, lisa, foi isso que Mendel fez, né? Tem uma vagenzinha lisa, verde, mas aí o Mendel viu que ele poderia pegar uma ervilha enrugadinha, uma ervilha de cor amarela, uma característica diferente, pega o pólen dessa e coloca na flor da ervilha, e então isso é bem interessante o que ele fez, porque mesmo sendo uma planta que aceita o próprio pólen, ela se autopoliniza, né, como diz aqui, ó, vai ter, como vai ser ela com ela, vai ter menos variabilidade genética, mas ao mesmo tempo tu pode selecionar um material que tem essa característica e ela vai sempre manter aquela característica, não vai ter essa diversidade, né? Então vai depender muito do trabalho, do que a gente quer, né? Então, quando eu falei bastante coisas aí de característica de espécies, eu falo, né? Não, sede. Mas aonde vem essas características, né? A cor dos nossos olhos, a cor do nosso, o tipo do nosso cabelo, a cor do cabelo, a nossa altura, o nosso metabolismo, né? Para alimentação, tudo, né? Que tem num organismo, tudo vem dessa relação, que é DNA, RNA e proteína, e que vai dar característica, né? Então, vem da transcrição de genes, aqui o DNA dupla fita, acho que eu comentei ontem, né? Sobre o DNA da dupla fita, para ser transcrito o gene e traduzir proteínas, que são diferentes aminoácidos, né? Eu dei um exemplo ontem da insulina, né? Tinha duas cadeias de aminoácidos, assim, de correntes de aminoácido, que formam a insulina ligadas com pontes de enxofre. Então, assim, isso aqui é o dogma central da genética que fala. Uma vez eu pedi na prova, um aluno escreveu eu pedi que era para fazer praticamente esse desenho e explicar. O DNA abre a fita, sai um pedacinho, né, que é um RNA, e aí esse RNA vai ser, vamos dizer assim, melhorado para ser um gene, ele tem que ser transformado em gene. Tem outras palavras mais técnicas, só para vocês entenderem. E esse gene, através do código genético, que é universal, vai traduzir proteínas e daí vai para um fenótipo. Quando eu falo em fenótipo, não é só a característica visual, física, é todo o nosso aparato bioquímico, as nossas proteínas e as nossas enzimas para trabalharem para que tudo funcione dentro da nossa célula e nos manter vivos, né? Então, essas características podem ser marcas, né? Será que eu peguei o vírus do Covid? Será que eu estou com ele? Eu estou me sentindo mal. Vou lá e vou fazer o teste. Eu posso ter a marca do vírus. Por quê? Porque como foi sequenciado o genoma do vírus,
eles têm toda a sequência do DNA do vírus e do vírus, que não é DNA, o vírus é RNA, desculpa. É um RNA, é uma fita pequena de RNA, na verdade. Então, se a gente for fazer o exame e aparecer a mesma sequência do vírus, nós estamos com o vírus, né? Senão não apareceria no nosso organismo. Então, isso são marcas. Então, essas marcas, elas podem ser morfológicas. Aqui mostra os desenhos do Mendel. Depois, em casa, vocês vão ver, vão abrir, daí vocês vão poder ver um pouquinho maior, ó, as ervilhas enrugadas, cores diferentes, características, né? Então, cor de cabelo loiro, crespo, preto, liso, tudo são marcas morfológicas visíveis. Pode ter marcas de, a gente diz, característica quantitativa, que é altura, peso, né? Então, tudo isso auxilia. E assim é em tudo, na natureza, né? Se a gente quer uma fruta com um tamanho maior, nós precisamos descobrir a marca do tamanho, do gene, que dá um tamanho maior na fruta. Então, pode ser bioquímico, eu não tenho insulina, eu tenho que colocar insulina, uma enzima que eu preciso ter ela, eu preciso, né? Não tem essa marca, ela é muito fraca, não produzo, estou com diabetes. Então, tudo isso são marcas, tá? Que a gente chama de marcadores. Como a gente fala também em indicadores na natureza. Na agronomia é muito comum dizer assim, tem aquele tipo de planta no solo, o pH está ácido, né? É um indicador, né? A mesma coisa aí dentro do nosso DNA, que a Angelina Jolie foi lá e fez e descobriu a marca, a região, né? O gene que ela é propensa. Se esse gene for ativado, ela vai ter essa propensão a ter câncer no seio. Então, ela tem a marca. Pode ser a nível de DNA, pode ser a nível de RNA, pode ser a nível de metabolismo, de proteínas, ou pode ser uma característica, né, visual, né, que a gente possa ver, morfológica. Então, a ideia é como se foi sequenciado o genoma humano inteiro, nós já temos várias marcas, que eu vou mostrar depois na bioinformática, para vocês verem isso, visualizarem melhor. Aí, o que acontece? Eu vou lá, eu quero um filho, um atleta de 1,80 m, 85 m, mas eu tenho 1,60 m, mas eu vou praticamente construir o meu bebê, né? Eu quero que ele seja olho azul, que não sei o quê. Tá. Tem uns vídeos aí que eu vou passar para vocês olharem disso aí. Tem muito a ver com alimento, até então, mas a mesma forma, a mesma metodologia que se utiliza para a área humana, se utiliza hoje para a produção dos nossos alimentos, seja de origem vegetal, seja de origem animal, e também para micro-organismos, né? Leveduras, para fazer pão, cerveja e outros alimentos aí, né? Então, a gente precisa ter as ferramentas para desenvolver tudo isso, né? Então, essas ferramentas, chamadas ferramentas da biologia molecular, aqui nós temos um termociclador, gente, esse aqui, ó, é de 1800, eu acho. Esse aqui fui eu que bati essas fotos lá no laboratório em Santa Catarina. Aqui nós temos um sistema de eletroforese. Hoje já são coisas bem mais avançadas, mas eu continuo porque eu acho que é mais fácil de entender do que já mostrar coisas muito elaboradas, né? Para a gente ver como evoluiu as técnicas, como evoluiu os equipamentos, para a gente poder, então, fazer o trabalho com essas ferramentas, tá? A gente precisa de enzimas que cortem o DNA e depois enzimas que liguem o DNA que a gente está ali fazendo essa manipulação do DNA. Tá? Tudo isso inicia como? Com a extração do DNA. Fazer extração de DNA de plantas, de ser humano é mais fácil, faz com cabelo, faz com saliva, faz com sangue. Eu nunca extraí DNA extraí já de barbatana de peixe, um trabalho lá em Florianópolis que eu participei. A guria chegou com um saquinho cheio de peixinho, que era
Eu acho que, eu não me lembro qual era a espécie, não vou falar para não mentir. Faz mais de 20 anos, gente. E daí ela chegou com o saquinho lá com os filhotinhos, sabe? Aí eu digo, mas tu tá é louca que eu vou pegar e vou matar esses bichos aí para extrair DNA. Ai, professor, que tem gente está estudando taxa de reprodução, ele disse que tem que ser assim, não sei o quê. Aí fomos buscar, eu digo, não, só corta a barbatanezinha dele, deixa crescer mais um pouquinho, só em cima e traz que tá o DNA. Porque o DNA tem tudo, né, gente? Se eu quiser tirar o DNA da minha unha, do pedaço de pele, da língua, da saliva, tá por tudo, né? Então, não precisa matar o bichinho para fazer isso. A planta, ela é um pouquinho melhor, né? Porque se tu tirar uma folha, tu não mata a planta, e se tiver que matar a planta, não é um ser humano, um animal, né? Então, tem uma solução, é bem simples, centrifuga, ele já isola aqui, ó, já está tirando o RNA de uma forma bem grosseira, tá? Geralmente, quando a gente faz no laboratório, a gente nem enxerga, mas só para mostrar para vocês que tá aqui o DNAzinho bem aqui pequenininho, né? Alguém já extraiu o DNA do grupo, da turma? Às vezes até numa aula prática, né, de graduação. Bom, o DNA, então, ele está. Aqui tem o cromossomo, e aqui, a gente, numa pequena região do cromossomo, nós temos aqui um DNA todo empacotado. Esse vídeo que estava no início explica isso aqui, tá, gente? Aí ele é bem tridimensional, então ele dá uma ideia bem interessante. Então, se eu me interesso por essa região do cromossomo, porque aqui é a região que vai dar a cor do fruto da berinjela, vai dar uma resistência à doença à planta, vai dar um maior sabor, né? Vai dar uma capacitação da levedura ser mais, liberar mais compostos aromáticos, porque o que faz com que hoje as bebidas, né, os vinhos, as cervejas, saquê, essas bebidas, né, alcoólicas tenham essa diferenciação de sabores, muitas se dá pela levedura, pela o trabalho que a levedura é que libera as enzimas necessárias para que transforme, né, o substrato, que pode ser o açúcar da casca da uva, o malte, o que for, ou do arroz, para fazer isso aqui, em álcool, da mesma forma o biocombustível. Então, essas leveduras, elas se tornam, assim, como é que eu vou te dizer, caracterizadas para aquele tipo de bebida, que são as cepas diferenciadas, né? Então, se tu pegar a cepa da Heineken nos Estados Unidos, trouxer para cá, tá? E da Heineken não, da Budweiser, né? A Heineken não é nos Estados Unidos, é na Holanda, né? Acho que é Holanda. E aí tu traz essa cepa para cá e tu diz, eu vou fazer a Budweiser no Brasil, aí tu vai lá, né? Compra o malte, o malte daqui do Brasil, né? Cevada daqui, porque nós temos uma produção de cevada no Brasil, né? Não vai ter o mesmo gosto. Condição de solo de produção do malte é diferente, a indústria é diferente. Então, a mesma coisa é quando a gente quer produzir um alimento. Tu tem a semente de berinjela. Tu pegou lá na Embrapa de hortaliças, que é no interior de lá de Goiás, né? Lá tem Embrapa Hortaliças, tu vai lá, eles te vendem semente, ou dão semente, né? Já das cultivares que a gente tem aí já no supermercado. E tu diz, eu fui fazer uma visita na Embrapa, consegui umas sementes de tomate, berinjela, alface e tal. Aí tu vai lá na Embrapa, tá lá, né, no campo, na casa de vegetação, crescendo, linda, e chega aqui, não... O que tem essa semente? Por que ela não está grande? Por que a berinjela não cresceu? É a condição de solo, condição de clima, de água, solarização, um monte de coisa aí que influencia, né? Então, quando a gente pega essa região aqui, é uma sequência de nucleotídeos, que é citosina, timina, guanina e adenina, que é uma sequência de nucleotídeos. É incrível isso é uma matemática divina, eu digo, porque todo genoma tem isso,
não é uma exclusividade do ser humano e dentro das plantas, todo mundo, todos os seres vivos têm, até os vírus têm RNA, mas tem alguns vírus que têm DNA também. Mas, assim, a maioria desses que causam doenças em humanos, em plantas, em animais, são RNA, já são os genes, porque eles já usam a nossa parede celular para traduzir as proteínas, né, essas capas proteicas de novos vírus, e daí ele rompe as nossas células, sai por aí contaminando todo mundo, e a gente está lá quase morrendo, né? Tem que esperar o ciclo do vírus passar. A bactéria é diferente. A bactéria, a gente toma um antibiótico, mata a bactéria, toma aí 2 dias, eu acho que, né? Cada 6 horas aí, 2 dias já se começa a se sentir melhor, né? Então, tá tudo ali, tá? Essa é uma sequência de DNA que se utiliza. Por que eu conheço essa sequência de DNA? Porque hoje tem equipamentos que sequenciam exatamente certinho a ordenação desse DNA. Tá? E a gente extrai o DNA, né, que vem dali, fez a extração, como eu mostrei aqui, né? A gente, só para saber que eu extraí num tubinho de ensaio, eu não sei o que tem lá dentro, mas eu estou dando uma coisa mais didática aqui, mostrando, esse aqui é a sequência que está lá no meu tubinho de ensaio, tá? Agora eu vou pegar e vou revelar, eu quero enxergar esse DNA. Eu não enxergo a sequência, só enxergo a sequência se eu botar num sequenciador automático. Mas se eu fizer um gel de eletroforese, eu revelo o DNA. Aí tem diferentes formas de revelar, né? Esse aqui eu usei, que hoje já nem, acho que ainda tem laboratório que usa, né? O brometo de etídio, que ele se intercala no DNA, ele é fluorescente, então quando tu coloca esse gel, um gel de um agarose, tipo um agar, né? Uma gelatina, assim, tu aplica tuas amostrinhas, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que mostre isso, não. E daí, então, aqui, esses gestos foi eu que fiz. Então, aqui, depois tu coloca na fluorescência, como o DNA está intercalado no brometo, e o brometo é fluorescente, então, ele vai aparecer. Então, indiretamente, tu enxerga o DNA. Hoje eu tenho outras técnicas para se visualizar, porque isso aqui é altamente cancerígeno. Então, aqui nós vemos, a gente chama esses risquinhos aqui de bandas, né? Bandas de DNA. Aqui embaixo bandas de RNA, até esse RNA aqui é o ribossomal, né? Eles falam 28S e tal. E aqui nós temos, então, essas manchas, aqui são os nossos genes, ó. São chamados RNA mensageiros, são nuvens aqui, que é onde estão os genes. Então, com isso, eu peguei e separei, isolei só esse aqui, fiz um novo gel aqui, da Fujigalo, trabalhei com maçã, né? E aqui, então, nós temos o gene que eu tenho interesse, né? Vamos dizer assim, que eu tenho interesse de ter, né, para trabalhar. Então, essa técnica é a mesma técnica que se utiliza, talvez o tipo de revelação é diferente, né? Para fazer teste de paternidade. Eu não sei se eu... Então, vamos supor... Peraí, desculpa, gente, mais um pouquinho. Vamos supor que essa marquinha aqui, ó, essa marca aqui, essa banda aqui, seja do vírus do Covid. E aí tu foi lá e extraiu. Apareceu essa banda, tu tá com o vírus. Não apareceu, tu não tá com o vírus. Então, esse é o mesmo teste de paternidade. O padrão do pai é assim e o padrão da mãe vai ser diferente. Aqui é igual, porque as duas eram galas, né? Até porque as regiões aqui eram todas regiões para uma determinada característica, por isso que elas estão aparecendo todas na mesma linha, sabe? Mas se tu for ver aqui, por exemplo, nesse outro gel bem maior aqui, ó, já vem umas coisas diferentes, né? Ó. Então, esse é um pai, essa mãe, o filho, um exemplo, né? Isso aqui não tem, é outra coisa, não tem nada a ver com paternidade, mas é a mesma forma. Então, se tem o pai tem uma banda aqui e a mãe... Vocês estão vendo eu no vídeo ou só estão vendo o slide? Vocês estão me vendo no vídeo? Sim.
Estamos te Tá. vendo e vendo. Não, eu fico explicando com as mãos aqui, vocês não estão vendo. Se o pai está aqui, então eu pego, né, coloco o sangue do pai aqui, o DNA do pai, quer dizer, aqui, e ele aparece a banda aqui. A da mãe aparece embaixo, né? Vem nessa posição um pouco mais baixa. Como é que tem que ser o filho? Tem que ter as duas. Tu tem que herdar do pai e tem que herdar da mãe. Tu tem que ter as duas, né? Então, se tu tiver as duas, porque teu pai era assim e a tua mãe aqui, e o filho é assim, vai pagar a pensão. Isso são feitas 14 repetições, para ter certeza, gente. É 99,9%. DNA não mente, como eu falei. Agora, se o pai, né, suposto pai é aqui, e a mãe não tem jeito, né? A mãe é sempre a mãe. E aí o filho aparece assim, ele não é o pai. Que ele tem que vir a banda do pai, não tem, sabe? Não erra, né? Aqui a gente fez um trabalho, isso aqui é tudo seleção de maçã aqui, cultivares, ó, de regiões diferentes, eu acho que eram tudo, eu não me lembro. Ah, não, isso aqui nem é, eu pensei que era da maçã, não, isso aqui é do isolado do fungo que causa doença em maçã, tá? Então, aqui o fungo foi isolado de Vacaria, Caçador, várias cidades aí, também em Palmas, tem daqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e mostrou que a gente achava que eles teriam que ser tudo iguais, porque é a mesma doença que ataca a maçã em todos, mas olha a diversidade. Então, o micro-organismo tem essa capacidade de se mudar nos ambientes, né? Então, por isso que tem tanta variante aí de vírus também. Esse aqui é um fungo. E uma característica interessante que todos esses que apareceu, essas bandas aqui, que é desses isolados, eram, como é que se diz, isolados de resistência ao fungicida, sabe? Esses isolados aqui, tu podia passar fungicida que eles não morriam. Os outros tudo morriam, eles não. Então, o fungo criou resistência ao fungicida. Não é legal isso, né? O cara vai lá no campo, passa, né? E... Bom, isso aqui também, esse gel aqui foi o que fiz, gente. Fiz uma placa de vidro para testar uma técnica. Aqui, ó, eu não vou falar disso aqui de uma forma, mas só para vocês terem noção das quantidades de técnicas que se utiliza para analisar DNA. Então, dentro da hibridização tem essas, dentro de uma amplificação de ácido nucleico, né, que é no caso PCR, e tem muito mais que isso, gente. Isso aqui eu reduzi, né, para poder caber no slide. E a amplificação e outras técnicas. Então, é muita técnica, então, qual escolher, né? Qual escolher e o que fazer? Vai depender qual o teu objetivo, do que tu quer, qual, por exemplo, teste de paternidade, qual que se faz, agora o teste dos vírus, e assim também para, né, identificar. Esse trabalho aqui é um trabalho que ele foi meu orientador no pós-doc lá da Universidade de Illinois, o Dr. Corbo. O Chu que ele trabalha muito com asiático, sabe? E aqui, então, eles fizeram o trabalho para a resistência à sarna, que eu falei. E eles localizaram aqui no meio dessas bandas, tá? Isso aqui não tem como tu olhar e tu localizar a olho. Isso é colocado, feito, né, num equipamento que ele, através do software, vai mostrar o que tu quer, tá? É a mesma coisa quando a gente vai fazer o teste, um diagnóstico também. Então, mas aqui é quantidade. Tu tá revelando uma quantidade gigantesca de DNAs e de genes para poder achar alguma característica. Essa técnica é a técnica de mapeamento genético. E a gente quer ligar o que a gente revelou e quer localizar no cromossomo. Isso aqui é um cromossomo e aqui foi localizado uma região de resistência. No cromossomo tal, no caso da maçã, tem 17 cromossomos, o cromossomo 1 e 2 é que geralmente estão as características de doença. Então, nós temos 23 cromossomos. Aonde que está
o gene de suscetibilidade a câncer do seio. Em qual cromossomo? Só olhando lá no GeneBank, né? Na bioinformática a gente pode achar. Bom, então ele localizou e assim, então, foi mapeado e isolado ali no... Ó, tá ali, gene da... Esse foi meu trabalho, eu localizei um genezinho aqui, simplesinho aqui, ó, que é coletótico com glosporióides, que era a doença que eu trabalhava no meu doutorado. Depois eu dei continuidade no... Então, assim, ó, essa questão de a gente fazer essas revelações, antigamente, deixa eu ver o que tem aqui. Ah, não, sequenciador. Se fazia, começou quando se iniciou na década de 70, demorava 20 bases, é 20 nucleotídeos, assim, A, T, C, D, 20, só 20. 2 anos. Fazia umas placas enormes, assim, né? Com gel, né? E aí, então, se, se fazia o sequenciamento a olho mesmo. Pá, pá, pá. Assim, essas placas aqui reveladas, né? Então, tudo começou de uma forma sempre assim, né, na ciência, de uma forma bem rústica, e as coisas foram evoluindo. Então, hoje, a gente... Isso aqui também já é um sequenciador, foi um dos primeiros aí, foi feito o projeto de genoma humano, né, que aqui a gente demorou 2 anos para fazer 20 bases, aqui a gente 530 bases por minuto. E mesmo assim, eles tinham, eu acho que naquele vídeo ali, eu não sei se aparece o laboratório do genoma humano, era uma sala com 200 desse aqui, todo mundo sequenciando. Hoje, com um aparelho só, coloca de manhã, amanhã tu vem buscar, teu genoma está sequenciado. Então, as coisas evoluíram assim, de uma forma, né? E aí, então, tu vai ter esse perfil a gente diz espectros, né? Porque a gente trabalhou com espectrofotometria da mesma forma, só que aqui cada cor é um nucleotídeo, né? Então, ele vai aqui embaixo, está aparecendo os nucleotídeos, e aqui mostra o que é a quantidade daquele nucleotídeo, aqueles que tem menos, que tem mais, tal. Aqui alguns erros, ó, que aí já tem que, ou é na extração, ou é na metodologia, então tem que melhorar, assim tá bom, assim aqui já começa a piorar. Então, a gente vai colocar esses dados aqui dentro do, do banco de dados e vai procurar lá a homologia, se esse gene já foi sequenciado, né, se ele não foi, né. Eu fui a pioneira que fiz para esse fungo aí, maçã, e daí depois deixa eu ver aqui, você está fazendo, parar a apresentação. Depois, a Nova Zelândia me mandou um e-mail, que ele encontrou, eles têm o mesmo problema lá, mas não é com maçã, é com outra fruta, não sei, frutífera era. E eles queriam saber se eles podiam usar, como eu fiz num órgão público, uma Universidade Federal, não foi numa empresa privada, não tem patente, não tem nada, então, não, pode usar, ele está no domínio público, mas eles foram educados porque eles pediram mesmo assim, né, e pediram se eu tinha, mas eu tinha terminado o meu projeto, não dei mais continuidade nisso, né. Bom, gente, alguma colocação que vocês queiram falar? O que vocês acharam? O que vocês estão achando disso tudo? Hein? Vocês já sabiam disso? Alguma coisa? Hein, gente? Bem novo para mim. Deixa eu ver quem está escrevendo aqui. Tá, não, não, não. Andressa, qual a tua formação, Andressa? Mas vocês estudam biologia molecular em química, não? A Larissa, qual é a tua formação? Bioquímica, sim. A Jennifer, mas a maioria é novidade, sim. Isso.
Então tá bom, gente. Olha, eu teria que começar a parte de organismos geneticamente modificados, tá? É quase 9 horas. Mas eu acho que vai ficar muito pesado. Eu queria combinar com vocês amanhã a nossa aula. Como é que que horas que os professores estão começando no sábado a aula? A maioria. Eu estava pensando em começar tipo 9, 9h30, que aí a gente termina 9, 10, 11, né? Acho que teria que ser 9 horas. Pode ser 9 horas? Daí eu já começo com o AGM, eu não me lembro o que era. E os micro-organismos. Então até vai ser bom porque uma coisa encaixa na outra. Tá? Pode ser às 9 horas? Vou fechar isso aqui. Alô, pessoal? Pode ser, professor. Tá Pode, tudo... professora, pode ser 9 horas, 9 perfeito. horas, tá bom? Que 8 horas eu, por exemplo, me acordo 7 horas por aí. Ah, não, 8 horas da madrugada não dá. Não, mas eu digo, até eu me acordar vai às 9, tu entendeu? Fica meio, né? Então... 9 horas tô meio dormindo ainda, mas vai. Sim. Da onde que tu é, Adrien? Adrien, que nome? Cachoeirinha. Cachoeirinha. Qual é a tua Minha, formação? Tua graduação? minha formação é metal mecânica. Mas hoje eu trabalho com melhoria contínua, né? Então, trabalho com Lean Manufacturing. E aí eu trabalho no Senai e faço a parte de melhoria contínua na indústria alimentícia. Então, eu trabalho no Instituto de Alimentos e Bebidas, em Porto Alegre. Por isso que tu... Por isso que eu escolhi fazer, então, uma formação que me ajudasse a desbravar um pouquinho mais esse mundo, esse universo que é os alimentos e bebidas, né? Em bebidas é interessante quando eu for falar sobre análise molecular das bebidas, dos alimentos, né, das fraudes, essas coisas, assim, é bem interessante. Joelma, qual é a tua formação? Eu sou engenheira agrícola, professora, mas eu fiz já mestrado na área de engenharia de alimentos. Ah, tá. E tu fez engenharia agrícola na UFPEL? Sim, inclusive eu estava com a professora Ana Celi, que foi sua colega na graduação Sim, de agronomia. A gente se formou junto, Ana Celi. Nossa, em 95, né? Eu estou fazendo uma disciplina no Instituto Federal na parte de horticultura. Ela dá aula de plantas concorrentes. Que legal, que legal. Eu vi que ela saiu de lá. Que bom, que bom. Espera aí. A Andressa já falou, né? Carolina. A Carolina está aí? Ortiz? Conhecer um pouco a vocês. Oi? Deixa eu ver se... Carol? Oi? Oi, Carol, qual é a tua formação? Tu tem pós-graduação, graduação? Eu sou formada em hotelaria pela Federal de Pelotas. Sou de Pelotas. E viticultura e enologia pelo IFSU de Pelotas também. Sim, que interessante, né? Muito, muito bom. Mas eu também, eu me formei em agronomia e fui para biotecnologia, comecei a trabalhar com cultura de tecido lá na Embrapa, depois fui para genômica, e aí agora eu sou professora de frutas e hortaliças, de fruticultura, voltei a ser agrônoma de novo, dei alguns anos na biotecnologia ali de Bento, umas aulas de molecular, de genética e tal, mas aí eu vim lotada para Caxias, porque eu moro aqui, né, mas tinha que ir toda hora para Bento, quase todo dia, era muito cansativo. Aí agora, mas até estou gostando, sabe? Bom fazer coisa diferente. E o Ederson está por aí. Oi, boa noite. Boa noite, Ederson. E você? Bom, eu me formei em viticultura e enologia pelo Instituto Federal de Bento. E
de cursos é isso. Hoje eu trabalho em vinícola. Lá em Bento mesmo. Em Bento. Ah, que bom, que bom. Mas assim, no curso lá de Bento, vocês veem essa parte assim de biotecnologia, não com o nome, mas assim, vocês chegam a ver melhoramento genético de videira, alguma coisa assim ou não? Sim, nós temos uma disciplina de melhoramento genético. Ah, então tá. Então tu tem já uma noção, né, boa assim para os cultivares de uva, né? Isso é importante, e né? todo o trabalho que a Embrapa de Bento vem fazendo também, Ah, com o lançamento de novas variedades. isso. Muito bom. Eu conheço a turma lá dele. A Heloísa Contese. Tá por aí? Oi, boa noite, professora. Boa noite. Onde que tu é? Eu sou de Turvo, Santa Catarina. Olha, adoro Santa Catarina. E qual é a tua formação? Eu sou formada em Engenharia Química. Olha, então tá Trabalho. na área de alimentos também. A área de alimentos é o que vai dar emprego, porque comer todo mundo quer, né? Sim, sim. Até é uma área bem fora do que eu trabalho, né? Porque eu trabalho numa empresa de cosmético e domos sanitários. Então é algo bem novo. Mas é bom, né? É bom. Eu estava fazendo uma especialização, mas ela tinha era com fitoterapias, né? E na verdade não é assim aquela coisa mais holística, sim mais séria, né? Fazer isolamentos de bioativos. Eu queria aprender. Só que eu acabei desistindo não, tranquei a especialização, porque no início, era só receituário médico, era só coisa clínica, e eu comecei a ficar bem perdida, e também a legislação, eu digo, puxa, vou ter que estudar, não que tudo a gente aprende, né? Por isso que a gente vai fazendo os cursos, mas tu tem que estar com vontade, né? Tem que estar, aí eu digo, eu tranquei, vou deixar para mais tarde. Sim, conhecimento nunca é demais, né? Não, sempre a gente aprende. O Gustavo, vamos falar contigo, Heloísa. Gustavo está aí? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Se eu conheço hoje, pelo menos um pouquinho, né? Que depois a gente vai por happy hour estendido, nem tanto, porque amanhã tem que estar na aula, né? De onde tu é, Gustavo? Eu moro em Caxias. Meu conterrâneo daqui? Não sou nascido aqui, mas aqui eu já vivo há uns 7 anos. Vai fazer. E tá trabalhando aqui em Caxias, na área de alimentos? Eu me formei em Engenharia Química no ano passado e eu sempre atuei no setor vitivinícola. Eu trabalhei no Larém. O Larém lá com o Giba? Isso, o Giba. Ele deu umas aulas lá aqui na UERGS de análise sensorial. Nossa, ele é ótimo, né? Sim, sim. Ele é ótimo. E agora eu trabalho mais com uma parte de sommelier. Ai, que coisa legal, cara. Nossa, eu acho muito chique isso. Que bom, né? Tá bom, Gustavo. Obrigada, viu? Ter conversado aí contigo. Se tiver por aqui, uns já estão saindo. A Jennifer tá por aí? Oi, boa noite, tô sim. Oi, Jennifer. Da onde que você é? Eu sou de Chapecó, mas eu moro atualmente em Florianópolis. Tá. Eu morei 12 anos na Barra. Ai, gostoso, né? É um lugar muito bom. Esses trabalhos eu fiz tudo lá na UFSC, ali no CCA, na Fundepagre. Legal. Eu fiz o meu mestrado na saúde coletiva, ali na UFSC também. E tu é formada em? Eu sou formada em medicina veterinária. Olha, veterinária. Nós temos uma colega aí, a Fernanda, né? Que é veterinária. Legal. Então tá bom, Jennifer. Vamos ver o próximo aqui da Liselma já falou. A Juliana está aí? Tô sim, professora. Oi, Juliana. A Juliana é daqui da UERGS? Foi formada, não? Sou formada na UX, isso. Sou de Caxias, nasci aqui, moro aqui toda a minha vida. Eu sou formada em Relações Públicas antes de ser engenheira de alimentos. E depois me formei, então, em Engenharia de Alimentos aqui pela UX também. Tá. Que legal, né? Então, tu conhece a Júnia?
Conheço, foi minha paraninfa, a gente acabou de ter aula com ela aí também. É uma grande amiga agora e colega de profissão. Ela é ótima, né? Ela é. Então tá bom, Juliana. E o Luquinhas? Inácio, tá por Boa aí? noite. Boa Sim. noite. Positivo e operante. E o que tu anda aprontando aí, ou já aprontou aí de formação, de trabalho? Tu é daqui de Caxias, não? Não, eu comecei com técnico ambiental lá na Santana do Livramento, sou natural de lá e moro em Garibaldi há 2 anos. Aí fiz depois bacharel em desenvolvimento rural e gestão industrial na unidade de Santana do Livramento. Aí trabalhei com indústria vinícola aqui quando cheguei em Garibaldi e agora estou trabalhando na Seara Fábrica de Alimentos. Tá mais entrosado na área de alimentos, né? E lá tu fez na UERGS? Isso. Então tu conhece a Simone Terra? Sim. Ela se formou, ela foi minha colega na agronomia, com a Naceli também, mas eu acho que eu não sei se ela se formou com a gente um semestre antes ou um semestre depois, mas a gente foi colega. A minha mulher, que é engenheira agrônoma, foi orientada dela. Hoje ela faz o mestrado em viticultura e enologia em Bento. Que legal, que bom, então. Então, é da área aí Tudo também. nessa área aí, Estamos gostando dessa área. Isso. A Mariane está aí? Oi, prof, boa noite. Boa noite, Mariane. Vou se apresentar para os colegas. Eu te conheço. Sim, já fui aluna da prof. Adriana, prof. Mitty. A prof. Mitty. Fiz Ciência e Tecnologia de Alimentos na UERGS, me formei em 2018, depois eu fiz uma pós de gestão de projetos na Exalc, e estou aí, segunda pós. Isso aí, muito bom, né? É sempre bom, depois que tu foi picada pela abelhinha do estudar e gostar de novas coisas, a gente não para mais, né? Mas o bom é que agora não tem aquela, não sei se tu queira fazer mestrado, doutorado, mas senão tu pode escolher, né? Fazer esses cursos de extensão, especialização, menos tempo, nos traz bastante informação, melhora o currículo, né, Mariane? Isso é importante, né? Com certeza. Tá certo. Vamos chamar a próxima aqui, então. A Paula está por aí? Paula Bettiol. Oi, professora. Boa noite. Boa noite, Paula. De onde que tu é? Eu sou de Cocal do Sul, Santa Catarina. Olha. E eu sou formada em Engenharia Química. Tenho mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais na área de adsorvente de micotoxinas, de argilos minerais. Trabalho numa empresa de nutrição animal e também tenho um MBA em Gestão da Qualidade. Tá. Muito interessante, viu? Essa questão de nutrição animal aí, a produção de rações, né? Sim, sim. Muito bom. Isso aí também tem biotecnologia. Todas as partes de melhoramento genético de planta, que a professora fala e tudo mais, isso influencia diretamente no nosso trabalho. Sim, porque quando a gente fala em novas cultivares, principalmente milho, soja, né? Muito vai para ração, né? Isso. Então, é muito bom mesmo saber, né, que tem quais as cultivares, né, que se utiliza para ração. Sim, bem interessante. Obrigada. Eu que agradeço aí as informações, quero conhecer os alunos, até porque daí isso me ajuda, assim, se eu já estou falando que você já sabe, ou de repente puxar um pouquinho mais para o interesse de cada um, sabe? A Renata também, eu conheço essa Renata aqui. Tá Boa noite, prof, tudo bem? Tudo. O que tu anda aprontando, Renata? Eu terminei uma pós agora, no mês passado, prof, em Qualidade e Segurança de Alimentos. Onde que tu fez? Eu fiz numa faculdade online, que é na Unileia. Fez uma especialização também, tu diz? Certo. E onde é que tá trabalhando? Eu estou trabalhando ali na Fante, bebidas. Das bebidas. Aí eu sempre passo ali, quando eu vou para Vacaria e volto, né? Aí tem caminho ali, né? E daí eu olho ali, tá lá a Raisca, o Gin Rocks. Isso. Uma coisa boa. Muito bom, eu vou falar, sim, sobre as bebidas, eu quero puxar um pouquinho agora, passou essa parte inicial aí das plantas também,
Acho que amanhã nós vamos falar mais de vamos falar um pouquinho de OGMs, para vocês terem uma noção, né, tal, mas meu objetivo ali é avançar um pouquinho ali nessa questão da utilização de micro-organismos nos alimentos, né, e também as outras, metabolismo, tem a parte de diagnóstico, então, acho que vai te ajudar aí também. Aí eu já sei que eu tenho que puxar. Então tá, gente, foi bom conhecer vocês, eu já falei de mim, uns já me conhecem, né? E muita coisa que eu estou mostrando aqui é porque realmente eu passei por essa estrada aí, e então eu fico bem feliz de poder passar essas informações para vocês e passar um novo conhecimento, né? É uma inovação, essa é uma inovação para vocês também. Beijo grande aí, boa noite, eu vou descansar que amanhã tem mais, tá bom? Fiquem bem aí. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Boa Tchau, boa noite. Tchau.